Vamos declarar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí, por gentileza, já abra o seu coração, abra aí a sua Bíblia, ou ligue aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 4, versículo de número 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. O tema da palavra de hoje é: confie na promessa de Deus. Confie nas promessas de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que lhe foi também imputado para justiça. Pai, fale conosco. Que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Assim como Paulo, indo pregar, não usava de ostentação de linguagem, mas pregava Cristo, ex-crucificado. Cristo este, o qual está oculto todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Pai, revela Cristo, Pai. Revela Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nesse culto fé, Pai, que esta palavra não seja um discurso, não seja uma palestra ou meramente um sermão, mas que seja vida para a nossa fé, seja nutriente espiritual para crescermos em Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Quando nós falamos confiar na promessa ou nas promessas de Deus, quando eu vou falar sobre fé, esse é o texto que eu mais prego. Mas dessa vez Deus me faz destacar dois grandes princípios quando o assunto é confiar na promessa de Deus. A primeira coisa aqui é segundo lhe fora dito, ou seja, existe um princípio bíblico que Deus cumpre aquilo que promete. Você pode dizer comigo? Deus, fala comigo, Deus cumpre o que promete. Você crê nisso? Existe um princípio bíblico, existe uma lei bíblica. Nós já pregamos sobre a lei bíblica, que Deus cria. Você já deve ter visto eu pregar isso aqui, que Deus cria quando fala, que Deus quando promete gera, que Deus gera na realidade espiritual. Mas hoje quero trabalhar sobre o pilar da promessa de Deus, que é a ideia de Deus cumpre. Deus sempre cumpre a promessa. Deus sempre cumpre a sua palavra. Eu poderia citar alguns textos aqui, mas eu queria que você hoje lesse a Bíblia comigo,
Abra aí a sua Bíblia, texto muito conhecido, Números 23, versículo de número 19. Nós estamos falando sobre confiar. Por que podemos confiar? Números 23, 19. Por que podemos confiar na promessa de Deus? Por que que você pode esperar confiadamente na promessa de Deus ou pela promessa de Deus? Porque Deus cumpre o que promete. Se Deus falou, já é realidade. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aí vem uma pergunta muito interessante aqui, ó. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, prometido, não fará? Irmãos, Deus não é como os homens que prometem e não cumprem. Deus não é como um homem que volta a palavra atrás. Deus não é como um homem que fala e esquece. Quando Deus fala, aleluia. Pastor, por que eu posso confiar? Por que eu posso viver confiadamente? Por que eu posso ter confiança na promessa? Porque Deus não vai voltar atrás na palavra que liberou sobre a sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Deus não vai voltar atrás sobre a liberação. Deus não vai voltar atrás nas promessas bíblicas que são palavras rema para a tua vida. Deus não vai se arrepender. Deus não vai dizer assim, eu vou te abençoar hoje, eu vou fazer hoje, e amanhã falar assim, não, vou deixar de fazer. Deus não vai fazer isso. Você pode ter confiança. Aleluia. Josué, vamos caminhar. Josué, terça-feira o tempo é menor, e hoje eu quero ler a Bíblia. Josué, corre lá, Josué, capítulo 23, versículo 14. Josué, capítulo 23, versículo 14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós, aleluia, o Senhor, vosso Deus, todas, olha só, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Que tremendo, irmãos. Por que nós podemos ter confiança na promessa de Deus? Olha só, nenhuma promessa de Deus caiu. Nenhuma promessa de Deus caiu. Nenhuma promessa de Deus caiu. Nenhuma palavra de Deus falhou. Tudo se cumpriu. Nós podemos ter confiança, porque quando Deus fala, a palavra não cai por terra. Quando Deus fala, a palavra não cai por terra. Quando Deus fala, a palavra não falha. Olha Josué, ó. Bem sabeis vós, de todo o coração e de toda a alma, que nenhuma promessa caiu de todas as boas palavras que falou sobre vós. Aleluia. 1 Reis 8:56, corre lá. 1 Reis, vai seguindo aí, 1 Reis 8:56. Aqui Salomão está liberando uma bênção, no templo de Salomão, ele está liberando uma bênção. Ele está abençoando a congregação. Agora olha que palavra ele disse aqui, ó, 8:56 de 1 Reis. Bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de
todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, teu servo. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Por que nós podemos confiar? Porque bendito seja o Senhor, que segundo tudo que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Deus falou, por que podemos ter confiança? Porque a palavra de Deus não falha. Deixa eu começar a citar alguns, senão o tempo não dá. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nessa metáfora você vai perceber que a erva é o homem. E sabe o que Deus está tentando dizer aqui por meio do profeta Isaías? O homem passa, o homem seca, o homem morre, geração após geração o homem vai embora, o homem murcha, ele seca como uma erva, como uma flor, e ele passa. Homens passam, reis passam, pessoas envelhecem e morrem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Como diz Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Aleluia! A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, porque seca-se a erva e murcha-se a flor. Homem passa, reinos passam, pessoas passam, estruturas passam, mas a palavra permanece para sempre. A palavra permanece inabalável. Aleluia! 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 Deus olha para Jeremias. Os irmãos lembram do chamado de Jeremias? De Jeremias assim: Senhor, eu sou só uma criança, só uma criança. E de repente Deus começa a dizer para Jeremias muitas palavras, mas entre elas está Jeremias capítulo 1 versículo 12. Deus olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra. Eu velo. Deus dizendo: eu velo. Deus falando: eu velo para cumprir a minha palavra. Agora tem um texto que eu gosto tanto, você tem que abrir lá. Corre lá. Hebreus capítulo 10 versículo 23. Corre lá. Eu gosto demais desse texto. Hebreus capítulo 10 versículo 23. Aleluia. 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 O rabrandarabachandaramanai. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Por que nós podemos confiar? Por que nós podemos esperar? Por que nós podemos, pastor? Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, quando nós falamos em um Deus, olha só, Deus que cumpre o que promete, nós podemos ter segurança no caráter de Deus. A Bíblia diz, nós lemos o texto, Abraão creu no que Deus disse. Escuta isso, nós precisamos confiar no caráter de Deus, precisamos colocar a nossa fé em quem Deus é. Irmãos, rapidamente, quando nós falamos de um Deus que cumpre o que promete, aqui basicamente está envolvido alguns atributos de Deus. Fidelidade é um atributo de Deus, bondade é um atributo de Deus, imutabilidade é um atributo de Deus. Onisciência também está envolvido, porque fidelidade, Deus é fiel. Bondade, Deus é bom. Imutabilidade, Deus não pode mudar, Deus não pode variar, Deus não muda. Onisciência, Deus conhece passado, presente e futuro. Quando Deus fez a promessa no passado, Deus conhecia o teu presente e Deus conhece o teu futuro. Por isso Deus não muda. Aleluia. Tem
gente que acha que Deus prometeu e não sabia. Ah, pastor, mas eu fiz tanta coisa. Não, irmão, Deus conhecia o teu presente no passado e conhece o teu futuro no presente. Deus sabe, quando Ele prometeu para você, Ele não errou o endereço. Eu vou repetir isso. Quando Deus prometeu para você, Ele não errou de endereço. Eu quero dizer para quem está em casa, quando Deus liberou a palavra a teu respeito, Deus não errou o endereço, porque Deus é onisciente. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Tem gente que acha que Deus abandonou a promessa porque a pessoa falhou. Ah, pastor, porque eu errei. Irmãos, escuta isso. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele é bom, Ele é misericordioso. Deus não muda. Deus sabe de tudo. Sabe a oração do salmista Davi, Salmo 139? Tu me sondas e me conheces, esquadrinha os meus pensamentos, sabe o meu deitar e o meu levantar. Antes que a palavra está na língua, o Senhor já contempla todas elas. Para onde fugirei da tua presença? Aleluia. Primeiro pilar: Deus cumpre o que promete. Segundo pilar: Deus pode fazer qualquer coisa. Fala comigo assim: Deus pode fazer qualquer coisa. Então escuta, primeira base da fé. Olha só, volta aí comigo em Romanos 4. Primeira base, versículo 18. Segundo lhe fora dito, Deus falou. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Deus falou. Se Deus falou, ele entendeu. Deus que promete, olha a base da fé. O Deus que promete é o Deus que cumpre. O Deus que libera a palavra é o Deus que vela para cumprir a palavra. O Deus que promete é o Deus fiel para cumprir a palavra. Segundo pilar, versículo 21, Romanos 4, 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então Abraão tem uma convicção. E não é o que eu vim pregar aqui hoje, mas só abrir um parênteses aqui, irmãos. A convicção ninguém te rouba. Não é um achismo, não é uma ideia, não é uma hipótese, não é uma opinião, é uma convicção, é algo forte, é algo firmado no teu coração. Olha só, Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso. Fala assim, poderoso. Fala poderoso. Em outras palavras, quem prometeu tem poder para cumprir. Primeiro pilar: Deus cumpre o que prometeu. Pastor, qual a segurança que eu tenho que Deus vai cumprir o que prometeu? Ele pode fazer qualquer coisa. Duas pessoas entenderam isso. Deus pode fazer qualquer coisa. Abra aí, Gênesis 18, 14. Gênesis, aleluia. Gênesis 18, 14. Gênesis 18, 14. Olha o que o texto diz. Deus prometeu para Sara e Sara riu. Olha o versículo 14 de Gênesis 18. Parte A só aqui, olha só. Eu quero só essa perguntinha aqui, ó. Acaso, escute, Sara está meio que duvidando. Aí o anjo faz uma perguntinha básica, uma perguntinha simples. E esse anjo tem que vir hoje para muitos de nós e fazer a mesma pergunta. O anjo tem que vir aqui hoje e para sua casa também e fazer a perguntinha. Olha só, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Deus promete o filho,
Aí a Sara está fazendo as contas. Não, mas espera aí, eu já passei o costume das mulheres. Eu já sou idosa. E quando era nova era estéril. Ela está fazendo as contas. Mas Deus olha e fala assim: filha, por acaso há coisa difícil para Deus? Irmãos, imagina o anjo indo até você agora e olhando para você e falando assim: você que está duvidando daquilo que Deus falou, você que não acredita mais no que Deus liberou para você, por acaso existe alguma coisa difícil para Deus? Tem coisa difícil para Deus? Isaías 43:13: antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar ou fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Antes que houvesse o dia, antes que o mundo viesse a existir, antes que o visível viesse a existir pelo invisível, eu sou, e não há quem pode escapar do meu agir, do meu poder, das minhas mãos. Quando eu quero fazer, ninguém pode impedir. Aleluia, aleluia, aleluia. Tinha o hino da Lauriette, que é: quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Deus pode fazer qualquer coisa. Antes que houvesse o dia. É por isso que Paulo, ele bateu no peito e disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? É como se Paulo falasse assim: filho, você olha para tanta circunstância, olha para tantas coisas, tem tantas dúvidas, mas o mais forte, o mais poderoso, o único digno está do nosso lado. Se Deus é por nós, se Ele está do nosso lado, quem vai contra nós? Corre aí, Jeremias 32:27. A mesma pergunta que Deus faz para Sara, Deus faz aqui para Jeremias em outras palavras. Jeremias 32:27. O versículo 16, Jeremias está pedindo esclarecimentos para Deus. O versículo 26 é a resposta de Deus. Olha só: então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor. O Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ô Jeremias, eu sou o Senhor. Ô Jeremias, eu sou o Senhor, o Deus todos os seres viventes. Aí vem uma perguntinha básica: tem coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ô Jeremias, tem alguma coisa que foge do meu controle? Ô Jeremias, tem alguma coisa que eu não tenho domínio? Ô Jeremias, tem alguma coisa que eu não saiba? Ô Jeremias, existe alguma coisa que fugiu do meu controle? Ô Jeremias, existe alguma coisa que fugiu da minha capacidade de controlar? Ô Jeremias, existe alguma coisa a qual eu não governe? Ô Jeremias, existe alguma coisa que tenha saído das minhas mãos? Ô Jeremias, o que há na terra maravilhoso demais para mim?
Se fosse o Paulo respondendo, Paulo teria respondido assim: ó profundidade da sabedoria, do conhecimento, ó profundidade, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Deus sonda tudo, Deus sabe tudo. Jeremias, tem alguma coisa maravilhosa para mim? Tem alguma coisa maravilhosa para mim? Sabe o que o nosso Senhor Salvador disse? Lucas 1:37. Lucas 1:37. Aqui está falando sobre o nascimento de Jesus. Irmãos, imagina Deus vem, olha para uma virgem e fala assim: você vai ser mãe. Você vai ser mãe sem conhecer o seu marido, sem se deitar com o seu esposo, sem se casar e deitar com ele. Você vai ser mãe. Você vai gerar um filho do próprio Deus. Você vai gerar um filho do Espírito Santo. Seria uma promessa absurda. Amém? Sim ou não? Seria uma promessa absurda. Para Deus não existe fácil nem difícil, mas só a questão didático, pedagógico. O que Deus prometeu para Maria é mais fácil do que Ele que prometeu para nós. Eu não sei se o milagre que você precisa, ou viver o que você precisa viver em Deus, eu não sei se chega nem aos pés do nível de uma virgem engravidada do Espírito Santo. Mas sabe qual foi a base da palavra que Maria recebeu? Está no versículo 37. Deixa eu ler o texto todo, eu ia pegar só 37. Então disse 34 de Lucas 1. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. 2 milagres aqui, né? Sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. 37. Por quê? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O anjo está olhando para uma mulher virgem. E a pergunta da Maria é bem interessante: mas como vai ser isso? Porque eu não conheço varão, eu não sou casado ainda, nunca me relacionei com homem algum. Como será? Então disse: o poder, olha o poder de Deus, o poder de Deus descerá sobre ti, te envolverá. Você vai gerar do Espírito. Mas qual é a base disso, Maria? Entenda algo, Maria. Olha, Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Sabe qual é a base da fé louca? Sabe qual é a base da fé que crê no ponto do absurdo?
Sabe qual é a fé que fica olhando para a barriga, esperando crescer, sem nunca ter tido relação com homem algum? Sabe qual é a fé capaz de gerar o que é do próprio Deus? Sabe a fé capaz de entender que ela pode receber um filho do próprio Deus? É a fé que a base dela é: para Deus não há impossível. Se Deus falou, tem que acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Por que, Maria? Porque quem me prometeu tem poder suficiente para cumprir. Quem prometeu é capaz de fazer a estéril ser mãe. Quem prometeu é capaz de fazer a virgem ser mãe de um filho do Espírito Santo. Porque para Deus não há dois atributos básicos que refletem o caráter de Deus e nós precisamos confiar nele: onipotência. Deus tem todo o poder. Pastor, por que eu posso confiar na promessa? Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Deus é onipotente. Deus tem, fala comigo assim, todo o poder. Fala assim, todo o poder. Deus tem todo o poder. O diabo não é onipotente. Por que eu sei disso? Porque os anjos não são. E o diabo é um anjo caído. O diabo não é um Deus caído, o diabo é um anjo caído. Martinho Lutero, ele dizia que o diabo é um cachorro na coleira de Deus, só vai até onde Deus deixa. É por isso que o diabo teve que pedir permissão para Deus para tocar em Jó. E Deus só permitiu por princípios e para ensinar algumas coisas e deixar registrado que um homem pode servir a Deus apesar de qualquer dificuldade. Segundo atributo que revela muito claro isso aqui: soberania. Fala assim, soberania. Agora entenda, Deus tem todo o poder. Para Ele não há impossível, porque Ele tem todo o poder. E Deus é soberano. Sabe o que é soberano? Deus não precisa perguntar nada para ninguém. Deus não precisa da opinião de ninguém. Sabe por que Deus nunca vai cometer injustiça? Sabia disso, que Deus nunca comete injustiça? Sabia disso? Deus não pode cometer injustiça, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus é soberano. Quando Isaías teve a revelação de Deus, no Isaías capítulo 6, normalmente os reis se assentam em tronos. Agora Isaías não viu Deus num trono, ele viu num alto e sublime trono. Ou seja, Deus não é rei, e nem rei de reis, porque alguns reis foram rei de reis, por exemplo, Nabucodonosor. Deus não é rei de reis, Deus é rei dos reis, soberano, absoluto, aquele que não tem concorrente. Deus é soberano. Se Deus falou que vai fazer na sua vida, pode alguém falar assim, mas ele não merece. Pode alguém olhar para você e falar, mas chegou ontem, converteu, tem 1 ano. Se Deus falou que vai fazer, Deus não deve satisfação para ninguém. Eu precisava pelo menos uma pessoa para crer nisso, Jesus. Pelo menos alguém para crer nessas coisas. Se Deus falou que vai fazer, irmãos, Ele não tem que ficar assim, eu estou fazendo porque, afinal de não, Deus fala assim, vai acontecer e pronto. Onipotência, soberania. Nós podemos confiar na promessa de Deus, irmãos, porque tudo que Deus fala, acontece. Nós podemos confiar na promessa de Deus, porque tudo, escuta isso aqui, que Deus fala, acontece. Segunda coisa, Deus tem poder para fazer qualquer coisa.
Deus tem poder para chamar a existência o que não existe. Deus tem poder para vivificar os mortos. Deus tem poder para criar. Deus tem poder para fazer acontecer. Deus tem poder, como diz os pentecostais, para abrir porta onde não tem parede. Deus pode fazer. Eu queria terminar, irmãos, eu separei aqui para nós, terminando essa mensagem, as promessas de Deus se cumprindo na vida de Jesus. E Ele é o nosso maior exemplo. Abra sua Bíblia aí em Mateus. Tem mais, mas como eu quis ficar aqui em Mateus, eu separei cerca de 10 versículos e 2 em Atos, porque é o resumo. Que a vida de Jesus é um cumprimento da promessa. Deus tem poder para fazer isso. E, irmãos, não é o tema da mensagem, mas se você for estudar probabilidade, em relação à vida de Jesus, você vai se assustar com o poder de Deus. Mas vamos continuar aqui. Mateus capítulo 1, versículo 23, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu, lembra da promessa? Da virgem, que vai conceber e vai gerar um filho. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Eu não vou nem ler o resto, vamos continuar aqui por causa do tempo. Capítulo 2, versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Capítulo 2, versículo 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Capítulo 4, versículo 14. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Depois você lê, não vou nem ler tudo. Capítulo 8, versículo 17, tudo sobre Jesus. Capítulo 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Capítulo 12, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Capítulo 13, versículo 35. Para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Capítulo 21, versículo 4. Eu estou tudo em Mateus. Ora, isto aconteceu para que se cumprir. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Capítulo 26, versículo 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixaram e fugiram. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Capítulo 27, versículo 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Aqui é o único versículo que eu li que Mateus não fez a menção para que se cumprisse que fora dito por meio do profeta. Mas há uma profecia dos Salmos 22, versículo 18, que diz que isso aconteceria. Irmãos, eu não quis ler o texto todo, eu estou correndo aqui, o tempo é menor. Mas Jesus, irmãos, o tempo todo, ele vai, nasceu em Belém, ele vai mudar para Nazaré, para se cumprir. Irmãos, imagina a cena, a probabilidade que normalmente as túnicas eram rasgadas. Eu vou te pegar só esse texto aqui. As túnicas eram rasgadas.
Os soldados rasgavam, arrancavam a roupa do corpo das pessoas, a força. Aí de repente um soldado, eles têm a ideia: vamos tirar sorte, vamos ver quem fica com essa roupa dele. Fez isso para cumprir, fez aquilo e cumpriu, fez aquilo e cumpriu, fez aquilo outro, cumpriu, para cumprir, para cumprir, para cumprir, para cumprir, para cumprir, para cumprir, para... Sabe a conclusão que eu chego? O Deus que faz a promessa tem poder para governar até a história. O Deus que fez a promessa tem poder para fazer acontecer. De repente um soldado tem uma ideia: vamos tirar sorte. Entende, irmão? Não foi Jesus que ficou assim na cruz, assim: não rasga a roupa não, tem uma promessa que diz que tem que tirar sorte. Não foi Jesus que fez isso não. Alguém está sendo instrumento de Deus sem saber. É muito forte esse negócio, Jesus. Se você não der glória, eu vou descer aí. É muito forte, irmãos. Alguém está sendo instrumento de Deus e não sabe. Recebe essa última palavra que eu vou liberar sobre a sua vida. Vai ter pessoas que vão ser instrumento de Deus na sua vida e não vão nem saber. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que acham que estão te perseguindo. Eu vou olhar para a câmera aqui, ó. Ô Brunão, dá um zoom nesse carão meu aqui, por favor. Bota aqui bem na minha carona aqui, de cavalo, como diz lá em Minas. Tem pessoas que acham que estão fazendo mal para você, não sabendo elas que estão sendo instrumento de Deus para cumprir as promessas sobre a sua vida. Aleluia. Lembra dos irmãos de José? Pastor, explica, eu vou te explicar. Lembra dos irmãos de José? Pegaram José, jogaram no poço, tiraram José, venderam José para ser escravo no Egito, não sabendo eles que havia uma promessa de Deus para fazer José ser grande. Um dia José entendeu, sim, aí os meus irmãos não me fizeram mal. Ô José, o que os seus irmãos fizeram? Os meus irmãos foram instrumento de Deus para me trazer para o Egito, para que se cumprisse a promessa de Deus. Hoje eu governo o Egito. Para que se cumprisse o que fora dito. Ah, Jesus, se a gente entendesse essas coisas, para que se cumprisse o que fora dito. Deus pode usar. É por isso que o Martinho Lutero tem uma frase que diz: até o diabo é o diabo de Deus. Porque para cumprir o que for dito, Deus pode usar uma situação aparentemente ruim, só para cumprir na tua vida aquilo que Ele te prometeu, em nome de Jesus. Fique em pé, deixa eu orar com você. Oh, babacondonoro badarabacandarabraxotoro barabás. Tem coisas que parecem ser ruins, mas Deus só está te empurrando para o propósito. Tem coisas que a gente vai entender depois. Jesus um dia disse assim: hoje você não entende, entenderá depois. Alabá,
Choma Kenderabas. Oroba Choma Kenderabas. Eu estou sentindo Deus nesse lugar, irmãos. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Orobracandarabachão doromanara bandarabracandarabas. Chorabando condoromanda xenderebarabacandarabas. Robaquenda ramandoro sondoromanacandarabassandarabaqueta racitiriquitarabas. Rabandarabando xodoromandarabatiu condoromandacandaramandaya cheque bandacai. Roxendere cando robaquita rabasondo romacanda rabanaya suromana. Robate que sundoroma sendere canda rabacomi anda rabatiki andoroma siria carabas. Roxendere canda rabandoro sondo romanaya sidiri anda ramanas. Robacaya senehando rosundo mandaya chekenda nasi. Sondoro mandara sandaraba rakandaraba chondaraba senere mandaraba roken juno yanda ya sirianda no tonoraba daraba. Ele quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Eu estou pregando sobre promessa. Tem muita gente que anda correndo atrás de profeta, atrás de profecia. Tem muita gente que liga para profeta e fica assim: Deus falou alguma coisa. Irmãos, quando Deus quer te abençoar com uma palavra, o profeta bate lá na porta da sua casa. Quando Deus quer falar com você, o profeta é que te acha.
Quando Deus quer falar com você, você não tem que correr atrás de profeta, é a palavra que vem atrás de você, aleluia. Deus não precisa que nós fiquemos correndo atrás de profeta, perguntando profeta se tem profecia para nós, porque quando Deus quer falar com a gente, Ele vai no profeta e fala assim: vai atrás do fulano, entrega para ele isso. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele liberada sobre a tua vida. Escuta isso: se Deus tem algo para falar com você, escute, esse algo não ficará sem ser dito. Uma vez bateu uma profetisa lá na minha porta. Uma vez Deus mandou um profeta aqui na igreja. Uma vez Deus mandou um profeta atrás de mim lá no monte. Uma vez um profeta mandou um WhatsApp para mim. Porque quando Deus quer falar, Deus fala. E quando Deus fala, Deus cumpre. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito seja sobre a sua vida. Resta terça-feira abençoada, uma semana de vitória. Lembrando que nós temos agora nosso próximo culto jovem, sábado 19h30, domingo às 10 como às 18 horas nós estaremos juntos aqui na igreja. Lembrando também que temos oração na igreja todos os dias às 5 horas da manhã. Tem sido uma bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.